Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor? Celso Antônio Frade. Tá. Senhor Celso Antônio Frade, o senhor está aqui acompanhado dos seus advogados. Doutores, por favor. Doutor Juliano. Juliano Campelo Prestes. Doutor Arnaldo. Arnaldo Conceição Júnior. Doutora Laura Renza Barbosa. Nós estamos aqui na sede do GAECO de Curitiba para ouvi-lo no procedimento administrativo MPPR 4618-164-1880, que é um procedimento para tratativas de acordo de colaboração premiada na esfera penal, e também no procedimento administrativo MPPR 4618-167-0657, que é o acordo de leniência com a empresa Ouro Verde. Então, esse depoimento vai servir também para essa finalidade. Perfeito. O senhor, através dos seus advogados, manifestou interesse em colaborar com a Justiça, em apresentar relato e elementos de prova referentes ao caso conhecido como Operação Rádio Patrulha, né? E nessa condição, nós vamos ouvi-lo agora a respeito, inicialmente, do anexo 1, em que o senhor relata inicialmente como se deu a ideia a participação do senhor, a ideia, como que surgiu essa questão e como que ela foi sendo desenvolvida na fase pré-licitatória. O senhor, por favor, pode... Perfeito. Logo em 2010, logo após o Beto ser eleito governador, tinha uns projetos que o governador, que era de domínio público, o governador fazer. Um desses projetos era voltar a ter a patrulha rural, que era do tempo do José Richa, do pai dele. Eram as 10 prioridades do governo que ele tinha, né? Eu li aquilo, achei interessante para a minha empresa, se fosse sair aqui da minha empresa participar, já que a gente locava esse tipo de equipamento, tá? Mas eu não tinha como chegar no Beto Richa, eu não tinha amizade com o governador, não tinha amizade com nenhuma pessoa do governo dele, né? Então, como é que eu achei? Eu tenho um primo meu que eu gosto muito dele, me dou muito bem com ele, que trabalha com o seu Tony Garcia, trabalhou no consórcio Garibaldi, e trabalhou com ele nessa empresa até hoje, acho que é posto de gasolina, alguma coisa nesse sentido aí. E eu chamei o Sérgio Maia na minha empresa e contei para ele, vai, é um projeto do governador, de atender os municípios, as estradas dos municípios, e seria uma boa a gente fazer sair essa licitação. Seria uma boa, a gente colocar carro, uma coisa desse sentido aí. Será que o Tony não tem jeito de chegar no... Não, o Tony está com ele. E a gente via falar que o Tony era amigo dele. O Sérgio Celso, eu vou conversar com o Tony e volto a falar com você. 2 dias depois, o Tony estava lá no escritório. Eu expliquei para ele como é que era a patrulha rural, como é que trabalhava, qual era a ideia que eu tinha. Tá? Ele falou que tinha que conversar. Queria ver, tinha que conversar com o Beto a respeito disso aí. Uma semana depois, ele conversou com o Beto, voltou lá de Celso. Conversei com o Beto e tem todo o sentido de sair essas patrulhas rurais, mas no momento o governo não tem dinheiro, tem que ver se arruma disponibilidade para poder sair as patrulhas rurais. E eu tenho vontade de participar desse negócio. Tipo, olha, o que eu falei para o Sérgio é que se amanhã ou depois sair, que eu ganhe um lote de patrulha rural, os filhos do Sérgio têm uma pequena alocação de máquinas, acho que deve ter umas 10, 12 máquinas, aí eu alugo deles 3 ou 4 máquinas, trabalhar comigo cessou a conversa. Acho que uns 45 dias depois, o Osni Pacheco me ligou. Sou bem conhecido, Osni Pacheco, desde 78. Me ligou e disse: Celso, poxa, o Tony esteve aqui conversando comigo, conheci ele, boa gente, o Tony me contou sobre a patrulha rural e tal. Pô, mas a gente pode dar uma mão nisso aí, viabilizar a saída das patrulhas rurais e tal.
interesse, isso aí. E ficou meio parado. Tá? Meio parado a coisa. Daí quem veio conversar comigo, daí os de falou, Celso, ele falou, vai sair as faturas rural, vai sair as faturas rural. Nesse interim, o Tony apareceu de novo. Celso, eu quero participar das faturas rurais, quero participar do negócio. Digo, tudo bem, você tem que comprar máquina, para participar tem que comprar máquina. Celso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cadastro para comprar máquina. Eu queria participar de você comprar máquina, você comprar um lote de máquina, ou 2 lotes de máquina, e eu faturaria e pagaria para você descontaria, pagaria você por mês. Tal. Eu não tenho jeito de fazer o aluguel disso aí. Não tenho jeito de fazer o aluguel para você e eu pagar. Não passa. Não passa pela verdade, Tony. É muito difícil isso aí. Então, ele ficou meio bravo comigo. Celso, então eu vou procurar um outro empresário de São Paulo, que eu tenho amigo e tal, para entrar na concorrência. E, pelo que eu soube depois, ele foi procurar o Joel Malucelli para entrar na concorrência. Tá? Ele chegou a comentar com o senhor nesse momento aí, que ele tinha conversado com o governador. Sim, ele tinha conversado com o governador. E que assim, o governador tinha manifestado que seria complicado o Tony participar diretamente? Não, isso quem me falou depois foi o próprio Zli, que o governador não queria que o Tony participasse porque estava ajudando ele politicamente, não sei o motivo. Ele não queria que o Tony participasse da concorrência, que ajudasse. Né? Até ajudasse. Até aquele momento, a gente achava que estaria ajudando sair a concorrência, fazer a concorrência pelos caminhos todos certos. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E o projeto inicial do governo seria de compra do maquinário, não de locação. Quando o Tony foi falar com o pessoal, parece que o Tony falou com o Ezequias, contou com o Ezequias, que a turma deles era o Ezequias, acho que era o Deunilson, que era assessor dele, o Ezequias, o Pepe, essa era a turma deles. E acho que o Luiz Abi também era dessa turma deles. Parece que o governo não tinha dinheiro mesmo. Então a ideia, não tinha dinheiro, a ideia seria talvez comprar para um programa de Banco Mundial, esse troço todo, o qual não saiu. E veio a ideia que o governador, que tinha arrumado dinheiro para licitar 60 patrulhas, que era de início. Eu quero ver se eu não estou me esquecendo das coisas, 60 patrulhas. Bom, daí foi convocado a gente para participar da Secretaria de Infraestrutura sobre explicar como é que seria a concorrência. Né? Só dá licença um minutinho, por favor. Na ajuda de 2010, o Fernando Quinguignone, que era tesoureiro da campanha do Beto, a gente fez uma ajuda de campanha de R$30 mil. Tá, mas isso não tem relação nenhuma com o caso aqui, né? Não. Uhum. Sérgio Maia. Acho que se o senhor pudesse ir se recordando, Sim, fazendo o depoimento espontâneo, se faltar alguma coisa, a gente resgata. Então a ideia inicial seriam 60 patrulhas e dividir o Estado em 60 regiões. Eles não tinham definido ainda na época, seria 60 patrulhas, que seria lá na Secretaria de Infraestrutura. O PET ia participar da reunião, não participou o Neco, participou participou o Osni, participou o Tony, Joel, e acho que tinha mais uma ou duas empresas, Pavileste, alguma outra empresa que eu não recordo o nome. Quem convocou essa reunião foi o Pepe Richard? Foi
Foi o NECO que convocou essa reunião. Foi o NECO que convocou essa reunião. Que estaria presente, o Pepe Luiz estaria presente. Para o senhor, chegou como? Quem que comunicou ao senhor que essa reunião ia acontecer? Ia ter uma reunião das patrulhas rurais, nas secretarias de infraestrutura, tal hora da manhã. Foi quem? Foi o Tony? Foi o Osni? O Osni que comunicou ao senhor? Tá. Nós fomos lá, Uhum. E daí 60 patrulhas, vai ser feito alguns lotes de patrulha, vai ser administrado pelo consórcio do município, que vai ser formado. A ideia é locação com preço fixo. É isso aí. Conheci o NECO nessa reunião. Uhum. Passou 20 dias, daí foi o NECO que ligou para mim. Celso, tem outra reunião, as mesmas pessoas, acho que tinha mais uma ou duas empresas, e daí falou aqui, a concorrência vai ser 30 patrulhas. Vai ser feito 3 lotes de 10 patrulhas cada uma. Vai ser 3 consórcios do município, 3 consórcios do município, por intermédio de locação, e está sendo mandado os documentos para o DR fazer a concorrência. Ele explicou por que houve essa redução de 60 para 30? Acho que dinheiro. Acho que não tinha dinheiro para 60 patrulhas. Porque elas até com 30, com 18 meses já deu problema, né? Então, certo que não tinha dinheiro para 30 patrulhas. Voltando um pouquinho naquela primeira reunião, por que foram aquelas empresas que participaram? Aquelas empresas Veja só, eu tenho certeza que a Ouro Verde, a Cotrans e o Joel, certo, já era empresas esperadas para participar da concorrência. Esperados. Com o Joel já tinha tido conversa de divisão? Não? O Joel, talvez o Joel soube das patrulhas pelo Tony. Pelo Tony. Mas por ocasião dessa primeira reunião, já tinha havido esse contato com o Joel? Ele que trouxe o Joel para... Sim. Uhum. A gente notava assim que ele era amigo do Joel. Uhum. E o Joel veio e a gente começou a conversar. Daí saiu também para frente que ia sair 12 patrulhas para os NI e 9 patrulhas. Como que foi essa definição? Depois da segunda reunião que definiu que o processo ia para o DR fazer licitação, a gente começou a conversar. Daí a gente, dos NI ganhar um lote, eu ganhar outro lote e o Joel ganhar outro lote. Foi conversado. Isso aí daí que surgiu que os NI tinha que ganhar 12 patrulhas rural, porque ele tinha compromisso de 3. Todo mundo, eu tenho compromisso de 3. Né? Tudo bem. Aí eu fiz o Joel, conheço o Joel há 55 anos. Uhum. Né? Daí a gente fez um trato com o Joel. Se eu ganhar a concorrência, tá, eu te dou umas patrulhas para você. Eu passo uma parte para você. E se você ganhar a concorrência, você passa para mim. Mas em princípio a conversa é que seriam 3 lotes e seria um para cada uma das empresas. Um para cada uma das empresas. Tá. E essas conversas eram feitas entre vocês e também com os agentes públicos? Não, quem participou da conversa é o Zli e o Tony. O agente público participou só no DR, no infraestrutura. Uhum. Quando passou para o DR, não teve nada de gente pública para vir com a gente, não. Nós participamos, nós mesmos conversamos entre nós mesmos. Tá, mas aí essa definição entre vocês, isso foi repassado para o DR, ou seja... Não, o pessoal sabia. Todo mundo sabia. O Neco sabia, o Pepe sabia, tudo. Até sabia. Logo depois o Neco me pediu um dinheiro para mim. Uhum. Queria um empréstimo de 100 mil reais para mim. Ele queria conversar comigo
Não lá, no, não Isso- lá na estrutura. Uhum. Aí marcamos aquele café, Francis Café. Uhum. Aí falamos Francis Café. Isso aí é antes da licitação ou já tinha saído o edital? Antes da licitação. Antes da licitação. Antes de sair a licitação, ele pediu... Quando foi para o DR, Uhum. mais ou menos, mais ou menos quando foi para o DR, eu fui lá no Francis Café, eu disse, eu preciso de 100 mil, estou arrumando minha casa e tal, e é uma importância grande e tal. Digo, como é que se pode fazer isso? Não, só se me paguem 3, 4 vezes aí esse dinheiro para mim. Eu concordei em arrumar o dinheiro para ele. Né? Mas não era mordida mesmo. Era propina, não era para devolver o dinheiro. Eu já dei assim 3 ou 4 vezes esse dinheiro para ele, tinha dinheiro guardado. E passados 60 dias depois, ele foi lá em casa, o motorista do Pacheco levou meia dúzia de vinho branco para minha esposa e uma caixa de uísque para mim. Obrigado e tal. Entreguei para minha esposa o vinho e pus na minha adega lá a caixa. Mais um tempo ele ligou. Ô Celso, gostou do vinho? Puxa, obrigado. Ótimo e tal. E o uísque estava bom, não vai nem abrir. Pois é, eu estou te devolvendo o dinheiro que você deu por Eco. Eu não quero que você dê dinheiro nenhum por Eco. Não é que meu amigo, se ele pedir alguma coisa, é comigo mesmo. E tem mais uma. O governador está de saco cheio com ele. O governador falou para o Pepe que não quer ver esse neco na frente dele. O senhor tinha comentado com o Osni que tinha dado esses Não, 100 não, mil para ele? não Como que chegou para ele esse conhecimento? Alguém falou para ele. Alguém falou para ele que eu tinha dado esse dinheiro para ele. Chegou, não sei se foi o próprio Neco, alguém que chegou para... Foi o Tony? Pode. Nas conversas que tinha ali. Eu talvez tenha falado para o Tony, pô, o Neco me pediu um dinheiro emprestado, alguma coisa de sentido. Que fazia. E, assim, da Ouro Verde, o que eu fiz? Mandei Ouro Verde, quando demorou, saiu o edital, eu mandei Ouro Verde tirar o edital. Retirar normalmente, o pessoal da parte comercial do Ouro Verde foi lá, retirou o edital, montou as planilhas que a Ouro Verde tinha e foi acompanhando o processo. Numa ocasião, o me falou de Celso, olha, o preço do DR é bom, dá para ganhar dinheiro e dá para dar contribuição. O Zé falou. Então eu fiquei quieto, fiquei quietinho. A Ouro Verde foi providenciando o negócio até no dia da concorrência, 2, 3 dias antes da concorrência. Talvez nesse tempo o DR tenha pedido para o Ouro Verde preço de máquina, preço de trator, que é normal esse tipo de concorrência, qualquer um pedir para se basear em preço, pede para concessionárias também e tal. Né? O Ouro Verde fez o processo tudo certinho. O senhor mencionou a contribuição, foi tratado algum valor anteriormente? Não, só contribuição. Porque quem ganhasse tinha que dar uma contribuição. O valor? Não, o contrato era bom e dava para dar uma contribuição. Não tinha nenhum valor acordado? Não tinha nenhum valor acordado. Foi acordado depois. Daí, no dia da concorrência, ou 3, 4 dias da concorrência, eu falei para o pessoal do governo, vai ver tantos por cento de desconto. E o lote 1 e o lote 3 foi o preço mais alto. Foi isso aí que... Isso foi combinado entre os empresários? Não, essa história do empresário, foi bem combinado, foi o preço, foi os lotes. Ou seja, o senhor já sabia que, o lote 2 é meu. É o da Ouro Verde. É meu. Esse é o que eu vou dar o preço. O lote 1 é do Osni e o lote 3 é do Joel. Isso. E aí no lote 1 e no lote 3 o senhor jogou o preço para cima. Joguei o preço para cima até com medo de não ter ninguém participando a mais aí, né, alguma coisa, e joguei o preço defendendo o lote 2, que era o meu. E também o lote 2 não jogou o preço lá embaixo, porque já sabia que estava prometido. Sim, acho que foi dado 6%, acho que dá.
no preço base do DR em si foi dado 6%. Em relação às outras empresas que apresentaram preço, vocês, ou outras empresas interessadas ali na disputa, né? Vocês chegaram a fazer conversas, assim, uma abordagem, olha, fulano, não entra aqui, ou entra lá e só dá um preço para ti? A Pavileste, parece que era, o pessoal da Pavileste era muito amigo do Zvi. Ele não me falou se falou com a Pavileste. Quando nós estávamos na infraestrutura, estava esperando o pessoal vir, estava lá o pessoal da Delta representado pelo filho do Cavendish? Do Cavendish, ele foi secretário do Reis. E o rapaz falou que queria participar. Ele estava lá para participar, ia participar da concorrência e tal. Uma pessoa que eu não conhecia, e fui conhecer, foi o da Bueno Engenharia. O Zvi localizou ele para conversar, ele estava no Country Club, e eu e o Zvi fomos lá. Aqui, Bueno e tal, a concorrência da DR, eu estou sabendo, estou sabendo da concorrência. Mas o seguinte, antes de qualquer coisa, eu quero falar com o Pepe. Daí o Zvi ligou, o Pepe estava na secretaria, levou, eu não me lembro se levamos junto lá. Ele entrou dentro da sala, meteu o papo no Pepe, deu de dedo no Pepe, xingou de tudo o Pepe, saiu, foi embora e não participou da concorrência e nada. Eu fui vê-lo há 2 anos atrás, que coincidentemente a gente trabalha na usina de açúcar, que tem uma filial da Renuca, dos indianos, tem uma filial em São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí aqui, que ele trabalha para a Renuca, essa empresa dele, e eu trabalho em São Paulo, para a Renuca também lá. E ela não estava pagando. A gente levou um cano aí grande dessa Renuca e ele me ligava para mim se estavam pagando, se não, como é que estava e tal. E no último ano ele queria até que os caminhões que a Renuca estava devolvendo, que meu departamento usado vendesse para ele e tal. Isso aí outras questões. Mas em relação a essa situação do DR, das patrulhas, não. O Bueno ficou bravo porque ele tinha negócios. Ele tinha interesse e foi afastado, é isso? Não. Por que ele brigou lá com o Pepe? Ele já prestava serviço para o DR. Então, mas nesse caso, que ele foi lá, deu de dedo no Pepe... O Pepe não pagava ele. Era mais ou menos isso aí. O Pepe estava devendo alguma coisa para ele. Tá, mas e sobre a participação deles na patrulha? Sim. Vocês disseram para eles que já estava prometido para vocês? Não, a gente perguntou para ele, foi assim, você vai entrar na... Bueno, nós estamos entrando na concorrência, você vai entrar na concorrência? Ele falou aqui. Primeiro eu quero conversar com o Pepe. Não posso dizer nada, não quero conversar com o Pepe. Daí eu vou conversar com o Pepe. E ele descascou o pau no Pepe e não entrou na concorrência. Tá, mas vocês disseram para ele, olha, já está combinado, os lotes vão ficar eu, Cotrans e J. Malucelli? Não, nós falamos que nós estamos na concorrência. Nós demos a entender que nós estamos na concorrência para nós ganhar. Nós demos a entender para ele. Daí que ele já cortou e queria conversar com o Pepe. Entendi. E nós levou. Eu não sei se o Pepe tinha prometido algum outro serviço para ele ou estava devendo dinheiro para ele. Não sei qual. Ele brigou feio com o Pepe. Essa reunião foi aonde? No clube? Não, a gente começou no clube do Graciosa. O senhor? Eu, Osni e esse Bueno. Você sabe o nome dele, o primeiro nome? Não. E depois chegou o Pepe. Não. Daí de lá o Osni ligou, o Pepe estava na secretaria da infraestrutura, daí a gente levou o Bueno lá conversar com o Pepe. Daí que o Bueno quebrou a pau com o Pepe lá, e xingou e tal. Daí... O senhor estava junto na cidade? Eu estava junto. Daí ele saiu de lá, ele tinha ido com o carro dele, seguiu nós, saiu e foi embora. Então, não se falou mais no Bueno. O pessoal da Delta, foi falado com eles, olha? Na Delta, ele sabia porque nós estávamos lá na reunião. Sabe? Ele falou que ia entrar na concorrência, porque ele estava ganhando dinheiro, ele representava a Delta aqui e tinha que prestar serviço para a Delta. Sabe? Mas também foi dado o recado para ele? Não, ninguém, eu não falei que
que para ele sair da concorrência, eu não falei, não sei se os outros falaram, ou alguém falou. Eu não falei para ele. Primeiro que eu conhecia muito pouco ele, eu tinha visto ele a primeira vez, não. Mas eles apresentaram um preço competitivo? Eu não sei qual lugar que eles fizeram na concorrência. O senhor teria condições de dizer assim, ó, não, se eu soubesse que eu tivesse que disputar mesmo qual que seria o desconto que teria que ser dado ali? Olha, a partir do momento que o Zim me falou, Celso, o preço é bom, dá para ganhar dinheiro, dá para dar uma ajuda. Tá? O Zim sabia das coisas. Certo? Mas assim, o preço para 12 meses estava mais ou menos bom. O preço para 12 meses. O desconto que eu dei 6%. Por quê? Essas máquinas, no primeiro ano, desvalorizam quase 40%. Se você for vender essas máquinas depois de 12 meses, desvaloriza 40% essas máquinas. Então você tem que se cuidar. O ideal para nós era 12, mais 12, mais 12, entendeu? E até 60 meses. Se vocês tinham essa promessa por parte do governo de A que gente seria... achava que ia mais longe, que ia 3 anos. A gente achava. Não, então, mas houve um comprometimento por parte do governo, alguém, ou o PEP, ou o NEP, falou, não, a gente faz 12 meses, mas depois a gente vai renovar. Vamos renovar mais 12. Para frente eles não deram, assim. A gente tinha esperança que fosse acontecer, mas não deram. Não deram, assim, 12 mais 12, mais 12, mais 12, não. 12 mais 12. Tá. Quem que deu essa promessa? Quem que deu? O PEP. O PEP e os livros falaram assim, se eu tenho certeza que mais 12 a gente vai. Mas a gente já põe na cabeça, o bom seria trabalhar 5 anos com as máquinas, isso seria interessante. Mas nós não tinha essa promessa de 5 anos. Voltando um pouco, o senhor mencionou ali naquela mudança que eram 3 lotes de 10 e acabou sendo um de 12 e 2 de 9. Nessa mudança desses que ficaram 3 a mais para o OSNI, o OSNI dizia exatamente o quê? Que tinha compromisso de 3 patrulhas. Com quem? Com quem? Ele tinha que acertar a vida do Ezequias. Tá? A segunda, ele falava que ia fazer uma surpresa pro PEP. Ele ia dar esse dinheiro pro PEP. E a terceira, não sei. Poderia ser para o governador, poderia ser para o próprio Tony. Não posso dizer com certeza. Mas o Ezequias, ele tinha que dar uma mão para o Ezequias. Tinha que dar uma mão para o Ezequias, que o governador pediu para ele, uma coisa nesse sentido aí. Ou seja, o lucro de uma patrulha seria repassado para o Ezequias, Exatamente. o lucro de outra patrulha para o PEP, que ele falou que ia fazer uma surpresa, é isso? E vocês concordaram com isso? O Zia era próximo de todo mundo, né? O Zia era próximo de todo mundo. Ele era o mais próximo lá. Assim, na verdade, quem mandava mesmo ali era o Zia. Quem respeitava mesmo, quem o Pepe respeitava, quem o governador respeitava, era o Zia. Ele brigava muito com o Pepe, com o governador. Brigava. Não sei o motivo. Ele tinha liberdade com ele. Tinha liberdade disso aí. Tá? E tinha também os próprios 4 anos, 8 anos de prefeitura, né? Já era da mesma turma, né? E a situação do Tony, nesse primeiro momento, como que ficou? O senhor falou, eu não sei se a terceira poderia ser para o Tony, a situação do Joel. Quando você usou a concorrência, a gente perdeu a concorrência. Né? Quem ganhou... Isso já é lá para frente, né? Mas eu digo, nesse momento, já tinha uma clareza de como seria a participação do Tony Garcia? Nessa fase pré-licitação ainda. Veja só, ele, quando não deu certo comigo, ele se afastou um pouco se afastou um pouco da Ouro Verde de insistir. Né? Que eu sabia que ele estava conversando com o Joel. O Joel continuava conversando com os NIE, eles se reuniam praticamente quase todo dia. Os NIE, não o Joel, os NIE, o Tony, o Ezequias, o Pepe, almoçava praticamente quase todo dia junto. Né? Agora, ele estava mais próximo
do Joel. E a gente tinha alguma notícia que ele estava conversando com o pessoal da Terra Brasil. Que é o Tony. Estava conversando com o pessoal da Terra Brasil. Uhum. O nome da Terra Brasil já surge nesse momento aí? Ou isso é lá para frente? Perto da concorrência. Tá, então a gente vai falar disso aí em relação aos anexos futuros. Tá? Aí, por enquanto, a gente ainda está nessa fase pré-licitação. O senhor falou que eles almoçavam sempre. O senhor participou de algum desses almoços? Sabe onde eles iam? Onde eles... Aonde que era esse almoço? Esse almoço, assim, umas 2 ou 3 vezes, uma dessas 3 vezes, eu almocei uma vez com o Pepe e com o Osni. As outras 2 vezes eu conversei com o Osni. Era peixe frito, perto do escritório dele. Saía do escritório dele, pegava aquela rápida, Mateus dele, e dobrava à direita. Logo ali era peixe frito. Ele tinha uma mesa cativa dele lá. O Osni. A mesa era dele lá. Ele não só comigo, mas ele ia todos os amigos dele, político, vereador, amigo de todo mundo, eles iam almoçar lá. Daí dizia assim, vou ver se na semana que vem tu almoça na mercearia tal, no restaurante e tal. Mas nunca deu certo da gente conversar, ir em outro lugar para almoçar, sabe? Não deu certo dos o Pepe e o Celso e eu ir no outro lugar almoçar, não deu. Era convidado, mas não dava tempo, viajava e tal. Tá. Aqui no relato do senhor menciona que uma dessas reuniões, ainda antes de sair o edital de lançamento, teria sido na própria J. Malucelli? Foi feita uma reunião na J. Malucelli. Para definir os lotes. Assim que ia ser 9 para o Joel. Aquela reunião que o senhor já mencionou, essa foi na sede da J. Em qual sede? Foi lá na rodovia. Na construtora lá? No Parque Barigui, lá, na frente do Parque Barigui. Foi lá que foi a reunião. Teve essa reunião lá e teve a reunião quando pipinou a concorrência, que a gente sabia que ia entrar outros, que ia ser furada a concorrência. Também a reunião foi feita lá. Daí, nessa reunião, compareceu o advogado da Terra Brasil. Isso já num segundo momento, né? Segundo momento. Tá. Essa questão do prazo de 12 meses, o senhor já falou, né, que tinha essa promessa de renovação. Num primeiro momento, é um prazo que assustava, né? Assusta por causa disso. Né? Se a pessoa perde ali, 40% vai valer as máquinas, vira um mico o negócio. Né? Mas, no fim das contas, acabou sendo um prazo bom para afastar outras empresas. O cara vamos dizer assim, a Terra Brasil ganhou 2 lotes. 2 lotes 9, 27, 50 milhões. Ninguém de sã consciência vai pôr isso para 12 meses, né? Então assusta mesmo. Agora, assim que me falaram, é que esses 12 meses era o que o DR tinha de verba. Se ele fosse fazer 36 meses, para aquele orçamento, o dinheiro estouraria o orçamento. Não sei se estavam falando o certo para mim, mas foi o que falaram, e para nós era bom. Para nós era bom que afastava a concorrente e a gente garantia o lote da gente. Né? O senhor afastava a concorrência e tinha a garantia da prorrogação. Sim. O senhor menciona aqui, num determinado momento, que o lucro bruto de cada patrulha seria R$40 mil por mês. R$40 mil. Tá. E o lucro líquido real? Desse aí se tira. Acho que 9,75, 9,25 de PIS e COFINS. Eu estava cobrando 9,75, acho que é 9,25, errei para cima. E depois tinha imposto de renda, né? Imposto de renda, deve dar imposto de renda de contribuição social uns 34%. Então, mais ou menos, dá uns 28 mil, mais ou menos, cada patrulha, na última linha, né? Na última linha do balanço.
Tá. E é o que, naquela promessa do Osni lá, é o que seria repassado daquelas 3 que ele teria compromisso, seria em torno disso. De torno de 40 mil. Uhum. Mas aí ele já repassaria o bruto? Eu acho que sim, porque também não entrava, ele não tinha imposto de renda a pagar, né? Não sei como é que ele fazia, não sei qual é a maneira que ele fazia. Uhum. Tá, mas a O 40 mil, era 40 mil o valor. Uhum. Tá. Só voltando antes de você prosseguir, doutor, a respeito da reunião no BR que você tinha comentado, que estava lá o João Malucelli, o Osni, você com o Neco. E mais acho que o pessoal, mais o rapaz da Pavilesca, acho que estava. É a primeira reunião? A primeira reunião. A segunda que estava todos nós igual, e tinha mais, da OPEP participou, e tinha mais o pessoal da Delta. Tá. O filho do Lance. Tá. Nessa primeira reunião que estava o Neco, o João Malucelli, quando ele foi ouvido aqui no PIC, ele comentou a respeito de um sinal de dinheiro que o Osni teria feito nessa situação da garantia que vocês teriam para prorrogar o contrato de 12 meses. Foi falado de propina nessa reunião? Você observou essa situação? A gente tinha que dar uma ajuda para o grupo deles. Essa ajuda que ia ser tudo certinho, tudo direitinho. Nesse momento isso já estava claro. Ia ser certinho. Vamos dizer assim, o valor foi depois da concorrência. O valor foi mais ou menos em dezembro. Esse valor. Uhum. Então se tinha 4% do faturamento, foi acertado, era 10% que o pessoal queria. Esse valor todo. Nós já chegamos aí. Ainda não. Não. É só essa situação da reunião que o Joel ele relatou um fato bem específico que teria ocorrido na reunião, que seria a menção à propina que seria pago ali, pelo que o relato do Joel. Você observou isso aí, essa conversa? Não, tinha ajuda. Não foi falado em valor nenhum. Tá. Só sabia que seria dado a questão é que o Joel teria perguntado para o Osni, não sei se o senhor viu esse momento, e aí, como é que é? E o Osni fez assim, não, vai ter. Ele fez um símbolo com a mão. Se o senhor chegou a ver esse momento. Não vi. O Osni é muito direto, sabe? Tá. Se ele falou assim, não é de estranhar, ele é muito direto. Né? Cara. Mas o que importa é que nesse momento das tratativas já estava claro que teria uma contribuição para o grupo político. Sim, lá. sim. Uhum. Colegas, mais alguma questão em relação? Nós estamos ainda na fase até o edital. Uhum. Tá. Então, nós vamos encerrar aqui a declaração do senhor referente ao anexo 1.